Fala, PS Nerds! Estamos de volta depois de um longo inverno. 6 anos praticamente, né? Longe. A gente teve alguns projetos pessoais aí, mas a gente tá de volta. E de volta pra falar o que, ô Miruca? Nerdice. Não pode faltar. Nós estamos aqui pra falar do Snyder Cut. O que é o Snyder Cut? É um movimento que conquistou o mundo inteiro, né? Da liberação da Liga da Justiça, o roteiro verdadeiro, que Snyder Cut infelizmente teve que sair, vamos dizer assim. Pra quem não sabe, quando o filme da Liga da Justiça saiu, a ideia é que ele fosse gravado logo após o final de Batman vs Superman. E tanto que teve cenas que não tiveram no Batman vs Superman que ele queria implementar no Liga da Justiça para dar uma coesão nos filmes, né? Aquela ideia de universo do cinema igual a Marvel tem, a DC queria fazer a mesma coisa. Copiar a ideia que deu certo, né? Mas a Marvel tem um negócio que eles nunca vão copiar, que é o Thanos. Eu sou inevitável. Apesar que o Darkseid é uma inspiração do Thanos. O Darkseid vai dar trabalho. Mas então, o nosso querido amigo Zack Snyder, ele teve que abandonar o projeto devido a alguns problemas familiares. Em 2017 perdeu a filha. E aí o Joss Whedon, que tinha feito já o primeiro Vingadores e o Vingadores da Era de Ultron, ele saiu com umas divergências criativas lá da Marvel. A Warner acabou contratando ele para ele administrar esse universo da DC. Não deu muito certo. Aquela administração esquisita, né? Porque mexeu em 80 páginas do roteiro de Liga da Justiça. Falaram que cerca de 40 minutos de gravação ele alterou durante o filme. Então, sim. É muita coisa. É muita coisa. Se você for pensar que um meio de roteiro, um início de filme leva quase isso, então, sim, é muito tempo. Por exemplo, uma daquelas cenas que a gente percebe que não faz parte do filme é quando o Cyborg e o Flash estão desenterrando o corpo do Super-Homem. Aquela é uma cena que não tem no original. E eles usaram até umas piadas, né? Um alívio cômico ali meio esquisito. Não encaixou bem, não. Cheio de piadas. E aí a gente veio comentar algumas coisas que já foram divulgadas na internet, agora com esse movimento que a HBO tá fazendo. Liberou o Snyder Cut. Fazer o Snyder Cut. Algumas coisas que o Zack Snyder já queria ter colocado, implementado desde do Batman vs Super-Homem na Liga da Justiça. Eu acho que a primeira coisa mais importante aqui seria a introdução de novos heróis. Ele queria trazer o John Jones, vulgo Caçador de Marte, e pra quem é mais antigo conhece ele como Ajax, né? Sim, Liga da Justiça. Ele queria trazer o John Jones, o Caçador de Marte, como alguém que tivesse função ali na trama e que talvez seria até alguém que seria próximo ao vilão que era do Batman vs Superman, o Lex Luthor, e que ele teria alguma relação ali na questão do Batman e do Super-Homem, e ele acabaria se revelando ser alguém que não é, né, não é uma pessoa normal. E as fraquezas, aquela relação, né, com os heróis, o chamado do Batman também, que o Batman que teve essa missão, né, de recrutar todo mundo. Então, assim, com mais personagens, isso seria muito mais real, assim, a dizer. E principalmente o gancho do Lanterna Verde. O gancho do Lanterna Verde que teve no início do filme, que ele falou que trabalharia melhor, que teríamos um Lanterna Verde, só que parece que o filme ficou custoso demais, eles não acharam um ator em tempo para poder fazer, apesar que já tiveram algumas ideias. Mas por enquanto a única coisa de Lanterna Verde que a gente tinha, porque não tá certo mais nada por conta do corona, seria o Green Lantern Corps, né? Que seria a corporação de lanternas verdes, que contaria a história não só de um Lanterna Verde, mas dos 3 que são da Terra. Não sei como é que o filme funcionaria nesse sentido, porque o primeiro Lanterna Verde foi... Segundo ponto que o nosso querido Zack Snyder queria trabalhar melhor é a ideia do Save Martha, que ficou muito jogado, que ele teria uma função de humanizar o Super-Homem, que faria muito mais sentido ele se sacrificar para matar o Apocalipse, porque o Batman ficaria como esse herói que
que ajudaria as pessoas. Então seria uma redenção pro O Batman, Batman. e seria um ponto que o Super-Homem se entregaria pra poder matar o vilão, porque o Batman estaria ali, seria alguém de confiança dele. Eu acho que a ideia era juntar os dois, né? O Save Marta, mas isso rendeu muita piada. Infelizmente, acho que o gancho não foi certo. A sacada foi muito boa do Save Marta, porque foi alguma coisa que nunca foi usada nos quadrinhos. Ninguém nunca fez essa relação, que o nome da mãe dos dois era Marta. E ficou uma sacada boa, só que o modo que foi utilizado no filme não deu essa impressão. Então talvez essa cena que ele cortou, que ele quisesse jogar pro segundo filme, pra utilizar quando, por exemplo, o Superman fosse renascer, que eu acho que seria a ideia, em vez de mostrar a Lois Lane naquele momento, seria trazer a mãe dele, mas eu acho que faria muito mais sentido naquele momento relacionarem a Marta com a história do herói. Eu lembrei da cena do Flash, que não foi nem aproveitada em Liga da Justiça, onde ele volta, na verdade ele volta no BVS, e ele fala, talvez eu tenha chegado muito cedo, mas aquilo que não foi aproveitado, não foi nem lembrado Aquela cena faria muito mais sentido no Liga da Justiça, Sim. já que o Batman usou a Lois Lane pra poder acalmar o Super-Homem. Ela seria a chave, vamos dizer assim. Então ele chegou muito cedo. Outro ponto que não foi aproveitado e que o Zack Snyder queria aproveitar tanto nos dois filmes seria a ligação dos heróis, né? Com a ideia da caixa materna. Ele não conseguiu aprofundar a caixa materna, ficou muito jogado que ela estava com os Atlantes. E com as Amazonas, talvez com as Amazonas foi mais explorado, porque teve toda aquela cena e teve o filme da Mulher Maravilha antes do Liga da Justiça. Então, sim, eu acho que ficou muito mais encaixado ali do que, por exemplo, a caixa dos Atlantes e a dos humanos. A dos humanos ficou muito largada. Tipo, fizeram a relação que os Cavaleiros Templários achavam ela durante o filme, mas ficou muito jogada. E a relação do Cyborg também com as caixas, porque o Cyborg teve muita cena cortada. Ele deveria ter muito mais participação no filme. Isso, tipo assim, o próprio Zack Snyder já mencionou. E o último ponto seria a introdução do Darkseid. E aí eu acho que já é uma coisa mais de gente que tá em cima pediu pra guardar ele com uma cena pós-crédito. E aí a gente lembra do Thanos, que no primeiro filme apareceu só na cena pós-crédito. E trazer o Lobo da Steppe, que querendo ou não é alguém ali relacionado ao Darkseid, que traria a ideia do vilão, mas ficou tão jogado, E é um vilão, assim, bem abaixo do nível do filme. Então acho que a ideia realmente também não encaixou. Eu acho que não trazer o Darkseid já de uma vez, mas você vislumbrar que tem o Darkseid, porque tá, o Lobo da Steppe veio, eles lutaram com ele, mas e aí? E os parademônios? O que eles têm em relação? Qual que é o plano superior? Deixou tudo muito sem explicação nenhuma. Talvez o sonho faria mais sentido se naquele sonho, por exemplo, o Batman tivesse visto o Darkseid, ou o Superman maligno tivesse falado com ele alguma coisa relacionada ao Darkseid. Apesar dele ter visto o Ômega escrito lá na Terra, né? Coisas que a gente talvez veja em The Cut. Uma coisa que apareceu já num pré-trailer que eles lançaram pra divulgar o filme foi a Mulher Maravilha investigando e encontrando ruínas, né? Algumas escrituras antigas falando do Darkseid. Então talvez seja esse o ponto que faltou em alguns detalhes. E aí que isso talvez mudará todo o filme, né? Porque com esse vilão aparecendo, tudo começa a fazer mais sentido e você percebe que aquilo segue uma linha, segue uma continuação. E eu acho que pra gente fechar essa ideia de Snyder Cut é pensar em que plataforma esse filme vai ser lançado. Porque eles estão falando que o filme vai sair na HBO direto, que é o canal a cabo. Já tem gente falando que vai sair em plataformas como a Amazon. A Netflix se interessou também em lançar o filme. O que ela não interessa, né? Pois é. Mas será que ele vai conseguir alcançar um público se fosse lançado pro cinema, o mesmo tanto que vai atingir? Porque, por exemplo, no cinema você chega lá, tem muitas opções, a pessoa que já tá ali meio, sei lá, não querendo ver mais coisas da DC, não vou ver Liga da Justiça. E ali, às vezes, na plataforma, ela não tem nada pra assistir, vou ver esse Snyder Cut. Talvez seja até uma boa solução para poder apresentar algo diferente, porque muitos filmes eles apresentam cenas extras, mas você tem que comprar o DVD, que é caríssimo, o Blu-ray, que vem com 40 minutos extras. O Senhor dos Anéis é um exemplo que muitos fãs falam que a versão estendida é muito melhor que a versão que a gente tem dos 3 filmes. Então
Então talvez seja uma boa recomeço para DC. Apesar que muitos heróis aí já saíram, eles já falaram que o Henry Cavill não será mais o Superman, que o Ben Affleck não vai ser mais o Batman, mas quem sabe pode ter um novo começo, e quem sabe Flashpoint, que é uma coisa que eles não descartaram ainda, Estão prometendo muito. pode ser o que vai começar. Pode ser a grande sacada, né? Então é isso, galera. Se vocês acham que Snyder Cut é a solução para um universo da DC, talvez não um universo compartilhado como a gente tem na Marvel, mas um universo mais episódico como a gente tem nas animações da DC, contando Completo. histórias. Tem Esquadrão Suicida com o diretor de Guardiões da Galáxia, que tá prometendo, então tem muita coisa da DC boa vindo aí. Quem sabe o Snyder Cut é um ponto de virada. Sim, com certeza. Eu acho que sim. Então não esqueça aí, galera, de curtir o nosso canal, se inscrever. E agora nós temos Instagram, Rei das Referências. E também temos o nosso Facebook, PS Nerds. Pode procurar lá que todo dia tem uma postagem nova. Falou, galera! Tamo junto.